Então, Pastor Wagner, bem-vindo. Te recebemos aqui com muita alegria. E o tema do nosso painel agora é conservadorismo e progressismo. E gostaria, então, se puder te apresentar e dar uma introdução sobre esse assunto para nós. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. O pastor está nos recebendo aqui com muita alegria, né? A gente se conheceu num café de pastores, né? Depois ele também esteve conosco ali na nossa igreja, aqui na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Nós também estávamos fazendo algo nesse viés aí de conscientização da igreja. E eu já trabalho há alguns anos trazendo essa realidade, vamos assim dizer, para a igreja. Como ele falou ali, a minha formação é História. Estou ainda trabalhando no ensino público já há mais de 10 anos e, ao mesmo tempo, pastoreando, né? A minha formação é na Humanas. Então, a gente passou um pouco por todo esse processo. A Humanas é bem agressivo, né? Nessa questão de doutrinação, trazendo uma formação, né, mais marxista, e que hoje ela praticamente se proliferou dentro do ensino e não está mais restrita a Humanas. E uma das coisas que eu sempre observei muito, assim, foi uma das áreas que eu mais busquei, essa questão dessa pauta, né, dos conservadores versus o progressismo, né? São duas coisas distintas e que hoje no Brasil tem muita deturpação em relação à ideia, né? Hoje, falar que alguém é conservador, você tem uma ideia assim pejorativa, negativa, né? É uma ofensa, é algo ruim. Você vai associar alguém conservador, alguém retrógrado, né? Alguém que não tem conhecimento, que é fechado, que é quadrado, né? E o progressismo ele vem de uma ideia assim bacana, descolada, né? Geralmente dentro das escolas, a militância que trabalha muito em cima disso, né? Trazendo essa parte romântica do jovem, principalmente. E há alguns anos eu tenho percebido assim um avanço muito grande dentro da escola pública em relação às pautas progressistas através do movimento marxista, né, socialista, que tomou conta, principalmente na área da educação, por vários motivos. Mas aí quando você vai perceber esses questionamentos sobre conservadorismo, tu percebe que há uma falta de conhecimento em relação às ideias conservadoras. O que é conservadorismo, né? Então, assim, primeiramente eu quero trazer um conceito para você entender o que significa um conservador. O conservadorismo tem, no século XVIII ali, Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo inglês. Os ingleses eles têm muito esse viés por causa da influência de Edmund Burke, e ele traz essa ideia, ele é um crítico à chamada Revolução Francesa, que é aquilo que todos nós estudamos profundamente na escola. Na realidade, o ensino público ele foca muito, a nossa escola, a nossa academia, ela tem muito esse viés da Revolução Francesa. Edmund Burke ele faz uma crítica à Revolução Francesa, e ele até tem um livro falando sobre as reflexões da Revolução Francesa, e ele praticamente dá uma sentença dizendo que aquela revolução acabaria em derramamento de sangue. E de fato foi isso, né? Foi um massacre e chocou a Inglaterra na época. E a ideia do conservadorismo, apesar de as pessoas dizerem que o conservador é retrógrado, o termo não é esse, né? O conceito não é esse. Nós temos 3 conceitos importantes para a gente entender o conservadorismo, né? Entre eles o conservadorismo desses 3. Reacionário, conservador e revolucionário. São 3 conceitos. O que seria o reacionário, que é o que eles acusam muitas vezes nós, os conservadores? O reacionário é aquela pessoa que quer viver no passado e não quer ir para o futuro. Tudo que no passado aconteceu foi melhor do que o futuro, né? Aquele saudosista. Na igreja tem muita gente assim também, né? Saudosista. Naquele tempo, os hinos eram uma bênção, agora não é mais. Vocês conhecem assim, tem esses pensamentos, né? Esse é o reacionário, e ele tenta virar o relógio, né, no anti-horário, retornar aquele passado. Isso é reacionário. Vamos pular o conservadorismo. O que é o revolucionário? O revolucionário é o cara que diz o seguinte: nada do passado serve. Tudo que fizeram até agora não presta. E nós temos uma ideia
revolucionária, vai mudar tudo. Tá, mas o que seria o conservador? O conservador é alguém que respeita as tradições, respeita os pais, né, os nossos pais, os nossos antepassados. Ela não é só algo construído por pessoas no presente, mas ela foi construída por pessoas do passado que nem vivas estão mais, mas que influenciam ainda na sociedade através das suas ideias, dos seus pensamentos, e que isso precisa ser respeitado. O conservador, ele é alguém que ele acredita que a gente pode avançar, que a gente pode, não de forma tão deturpada, evoluir, né? Desde que a sociedade entenda, compreenda, sem rupturas. E o conservador, ele é alguém completamente contrário a qualquer tipo de ruptura violenta, né? Revolução, revolta. O conservador, ele prefere sempre a estabilidade, o diálogo, a conversa, o avanço. Então, esse é o conservador. Só que no Brasil, eles disseram que o conservador, ele é reacionário. Você é um conservador, você quer ficar no passado. E aí, a esquerda, através do marxismo revolucionário, eles pegaram, né, essa bandeira, dizendo, não, nós somos aqueles que querem avançar para o futuro. Mas muitas vezes, por exemplo, os revolucionários marxistas, eles são reacionários. Porque quais são as ideias que embasam a ideologia deles? As ideias do passado, de um camarada que viveu lá, meados do século XVIII, XIX, Karl Marx. Ideias que hoje não fazem mais sentido. Acreditam em coisas que hoje precisam, não dariam certo, né? Tipo a ideia de que existe o proletariado e a elite dominante, o empreendedor, né? E que o proletariado, aquele que é assalariado, ele sempre está numa classe mais baixa. Por exemplo, esse conceito hoje já não dá mais certo. Proletariado como a classe trabalhadora. Trabalhador, né? Assalariado, né? Porque hoje nós sabemos que existem pessoas assalariadas que são milionários. Vocês acreditam nisso, né? Nós temos aí um Neymar da vida que é assalariado, né? Nós temos um CEO, alguém que é contratado, um executivo, um artista, né? Às vezes contratado, ele é assalariado e ele ganha milhões. E essa é uma visão de que o patrão não trabalha. Não trabalha. O rico não trabalha. O próspero não trabalha. Quem trabalha é quem é de uma classe proletária. Tanto que nós temos no Brasil um partido chamado Partido dos Trabalhadores, que não considera que um empresário seja um trabalhador. Então, sempre... Explica um pouquinho melhor para nós essa questão do marxismo versus trabalho, professor. Karl Marx, ele veio de uma certa forma da aristocracia. Eu sempre digo que as ideias de Karl Marx eram reacionárias, né? Eram reacionárias. Por quê? Porque ele queria uma concentração de Estado, de domínio do Estado, onde o Estado ele dominaria toda a sociedade, não teria nada relacionado à questão privada, e isso voltaria. Por que eu digo voltaria ao Estado? Porque no antigo regime, os monarcas eles eram dono de tudo. Na realidade, o terceiro estamento, que era o servo, ele não era dono de nada. O rei ele podia te desapropriar a hora que tu quisesse. Se ele olhasse para as tuas terras. E aí, Karl Marx ele surge num período que ele está tentando fazer isso. Ele está tentando trazer tudo para o Estado, criar uma classe de pessoas trabalhadoras e que o Estado seria detentor de tudo isso e todos receberiam salários supostamente dentro de uma visão igualitária. Essa era a visão de Karl Marx. E que a sociedade viveria feliz para sempre, todo mundo ganharia bem, né, as riquezas seriam distribuídas, haveria distribuição de riqueza, porque existe uma chamada concentração de riqueza. Essa era a briga de Karl Marx, mas de uma certa forma ele faria uma concentração pior num Estado, né? Então ele colocou a classe trabalhadora como aquelas que fariam a revolução, né? Que isso depois, através do progressismo, que nós vamos ver mais adiante, isso foi visto que não era mais viável. Então, esse discurso, até o Brasil, até a década de 80, também era o discurso da esquerda, né? Vocês conhecem lá vários líderes políticos que discursavam para os proletariados, né? Se levantavam no ABC, sindicalista, né? Tentando incitar essa classe contra os seus patrões. Ataque aos banqueiros. Aos banqueiros, aos empresários, né? Trazendo
uma visão completamente diferente da visão bíblica. A Bíblia nunca teve nenhuma restrição na concentração de renda. Gente, se você olhar para a palavra de Deus, não existe isso. Aliás, a redistribuição de renda, né, ela é uma pauta de todos os governos, mas nenhum governo consegue fazer isso porque existe um princípio bíblico nisso. Que ninguém quebra esse princípio, que o princípio bíblico é concentração de renda, sim. É só você olhar para a parábola dos talentos. Aquele que tinha mais, que empreendeu, que aplicou, ele recebeu mais. Aquele que tinha um e não o fez, nem no banco colocou, o que a Bíblia diz? Até o que ele tinha foi tirado e dado para quem? Tinha mais. Então, olha só, é um princípio, ninguém vai quebrar. Pode ver que os governos que assumem, eles tentam, vamos fazer uma redistribuição de renda, tirar dos mais ricos para dar para os mais pobres. Ninguém consegue fazer isso, políticos e políticas. Então, isso nunca deu certo. O que a Bíblia tem em relação ao medo é a concentração de poder, que é outra coisa totalmente diferente. Só um parênteses, né? Quem, entre aspas, conseguiu fazer isso, que daí se chamou o regime socialista, né? Que se desdobra do marxismo, na verdade acabou empobrecendo toda a população. Toda a população. Todas as 70 experiências aproximadamente de socialismo no mundo não deram certo. O sistema socialista na Inter, quando ele tem a economia planificada, né? A visão econômica planificada do marxismo, que já foi provada por muitos economistas que não dão certo. A China é uma exceção, porque a China economicamente ela não é marxista nem socialista, tá, gente? Ela aderiu a uma economia capitalista, e um capitalismo muito mais selvagem do que o próprio marxismo condena, mas se manteve politicamente comunista. É uma coisa híbrida, que as pessoas não conseguem entender. Na realidade, os chineses fizeram a leitura que se eles continuassem com a economia planificada, na visão de Marx, eles iriam implodir de dentro para fora, como ocorreu na União Soviética, e todos os outros países que eram dependentes deles, que hoje estão na miséria. 70 experiências que nunca deram certo, mas os marxistas de carteirinha no Brasil, eles dizem que eles têm uma ideia melhor e que no Brasil daria certo. Vocês acreditam nisso, que os brasileiros iam fazer dar certo? Se nem os alemães, ninguém conseguiu fazer esse negócio dar certo. Então, o conservadorismo, ele trabalha nessa ideia, né, de respeitar as tradições dos antepassados. Olha para a Bíblia. A Bíblia respeita os antepassados. A Bíblia tem genealogia. As pessoas são reconhecidas pelos seus pais. O Deus, às vezes não é o nosso Deus, mas é o Deus dos nossos pais. Ou de Abraão. Tem uma questão de gerações. E sempre se respeita aquilo que foi construído. Então você já começa a ver que o sistema revolucionário, ele vai contra a Bíblia. Porque ele não respeita. É como se a próxima geração, é como se seu filho olhasse para você hoje e dissesse assim: meu pai, mãe, tudo que você fez até hoje não deu certo. Eu tenho uma ideia melhor e eu vou mudar a história da nossa família porque o que vocês fizeram. Então, é um desrespeito à revolução. E todo o marxismo, ele trabalha a revolução. Que incita a rebeldia adolescente, a rebeldia, por exemplo, né? Dos jovens. Rebeldia. Eu estou tentando lembrar aqui que tem alguns nomes que a gente acaba esquecendo, mas o mentor de Barack Obama, que tem um viés esquerdista, e da Hillary Clinton, que são dos partidos democratas dos Estados Unidos, ele era um comunista americano, influenciou muito na academia, e ele tem um livro que ele fala sobre como você faz a revolução, só para vocês terem uma ideia. E no prefácio do livro dele, depois aqui eu vou tentar buscar o nome dele, ele faz uma homenagem a Lúcifer, o primeiro revolucionário da história. Só para vocês terem uma ideia do conceito, de onde é que vem a ideia de revolução. O primeiro que se rebelou contra o sistema. O primeiro que, como diz todo o comunista, se há governo, sou contra. Na ideia dele, ele faz, lá no prefácio, uma homenagem a Lúcifer, né? Uma interação que dentro da história religiosa seria o primeiro revolucionário da história. Progressismo, gente. Progressismo vem de um princípio iluminista. O progressismo, ele é uma coisa assim, ele vem de uma visão
evolucionista, né? Parece que vem daquela questão da ciência, da razão. E no período desse movimento iluminista, vocês devem ter estudado Darwin, né? Tem todo um conceito, mas é um conceito também que ele, a cada período, ele muda, né? Ele começa ali com os iluministas, questão da razão, tentando dar ênfase, né, à interpretação através do racional e não do religioso. Mas já lá pelo século XIX ele começa a trabalhar a ideia de luta de classes, tá? E a questão de direitos humanos. Já o século XX ele já entra nas pautas identitárias. O progressismo, na realidade, ele vem trazendo uma mudança, uma releitura a cada tempo, né? Hoje ele está muito ligado às pautas identitárias, né? E o marxismo se apropriou muito do progressismo, eles meio que combinaram, né? Não que não exista pessoas dentro de uma visão liberal econômica progressistas, isso também a gente precisa entender. Inclusive, hoje no Brasil tem um partido aí que se diz muito liberal, mas o liberalismo dele chega também nas pautas, né? Eles aceitam aborto, eles aceitam várias coisas, porque eles também são, eles se identificam com a pauta progressista. Mas o marxismo, a esquerda, vamos assim dizer, ela se apropriou das pautas identitárias, porque o marxismo ele falhou na questão do proletariado, aquilo que nós estávamos falando no início aqui. O que Karl Marx entendia? Ele entendia que se ele empoderasse o proletariado, o trabalhador, ele faria a revolução. Só que o capitalismo melhorou muito a vida do proletariado. E chega um momento que o proletariado ele tem uma vida tão boa, que ele não luta mais pela causa, né? Se vocês verem no Brasil os movimentos de esquerda começaram no meio dos trabalhadores, lá no ABC, nas fábricas de automóveis. Lembra? Fazia aquele movimento grevista e tal. Pergunto para vocês hoje em Porto Alegre, qual é uma das melhores empresas para se trabalhar aqui em Gravataí? General Motors. General Motors. Né? Tem uma disputa. O cara ganha 14º salário, né? O cara ganha incentivos, plano de saúde. Então, aquele cara ali, daqui a pouco, ele não aceita mais a ideologia e ele diz, cara, por que eu vou fazer uma greve? O que o marxismo fez? Eles precisavam de um outro exército. Eles pegaram as pautas identitárias. A questão de orientação sexual, a questão do racismo, a questão do meio ambiente, aquela questão ambientalista, entre outras. Porque esse grupo é independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, isso é uma pauta que ele se identifica e, em nome disso, ele vai lutar em prol da revolução. Eles só fizeram essa troca, né? Eles, em vez de pegar o proletariado, porque o capitalismo melhora a vida do proletariado, nós vamos pegar alguém que tem algo permanente dentro dele, que é uma causa, e que ele nunca, independente da vida dele melhorar financeiramente ou não, ele vai lutar por essa causa, que é o que acontece hoje no Brasil. As pessoas que defendem a esquerda, muitas delas estão ligadas a algum tipo de pauta, ou são simpatizantes de uma pauta relacionada a isso. Muitas vezes, hoje, as pessoas progressistas que se enquadram nas filosofias de esquerda, depois a gente pode explicar um pouquinho melhor isso, elas, inclusive, são de um alto poder aquisitivo. Sim. De uma alta renda, de uma classe alta, né? Exatamente. Então, só para a gente tentar construir isso para o entendimento comum. O Karl Marx, 200 anos atrás, aproximadamente, ele propôs, junto lá no contexto da Revolução Industrial, uma revolta política dos trabalhadores empregados, chamados proletariados, contra os patrões, né? Contra a burguesia, que seria a nobreza. A nobreza. Como se isso fosse um motivo político que desagou no Brasil no final da década de 80, início da década de 90, com vários partidos políticos com essa causa de tirar do rico e dar para o pobre, de enriquecer a população, de fazer a revolução dos trabalhadores, se somente os empregados de carteira assinada nas empresas fossem os trabalhadores. Só que isso mudou, esse discurso não dá mais. O Marx morreu, essa era a ideia dele. Queria que o senhor explicasse para nós, pastor, como que o Antônio Gramsci ele traz uma releitura que hoje muito se fala do gramscismo, e às vezes a gente vê essas notícias e não entende muito bem. Qual a relação nisso, naquilo que a gente chama hoje de marxismo cultural,
E como que esse marxismo cultural influenciou o progressismo e como que esse progressismo se traduz por partidos políticos de esquerda e representantes desses partidos? O Gramsci é um filósofo italiano, né? E o que ele percebeu? Como eu disse, o marxismo ele vai fazendo releituras. O que são releituras? Não deu certo, nós vamos readaptar, né? Aí que saiu essa ideia, primeiro o proletariado, viu que o proletariado tem a vida melhorada, né? Um exemplo clássico que toda a esquerda ela ataca, que é o símbolo do capitalismo no mundo, chama-se Estados Unidos da América. A pergunta é, como que é a vida proletariada nos Estados Unidos? É o capitalismo selvagem. O capitalismo gera o que na visão marxista? O proletariado. O proletariado sofre. Nos Estados Unidos, eles praticamente extinguiram o proletariado dentro da nação, a ponto de eles precisarem dos imigrantes para serem esse proletariado. Porque o americano, nascido em solo americano, ele tem tantas oportunidades que trabalhos que seriam considerados do proletariado mais baixo, da classe mais baixa, hoje são executados por imigrantes, inclusive brasileiros com formação em engenharia, advocacia, que o cara vai lavar prato lá, porque ele vai ter uma vida muito melhor lavando prato do que ele sendo um engenheiro aqui no Brasil. Porque os americanos hoje, por mais que eles tentam impedir de as pessoas chegarem lá, eles precisam dos imigrantes. Porque dentro de uma nação capitalista, essas pessoas que nascem lá, eles têm grandes oportunidades a ponto de determinados trabalhos eles terem a capacidade de escolher se vão fazer ou não, e o americano prefere não fazer esse trabalho. Nações comunistas, eles adoram o proletariado. Quanto mais profissões, proletariados, oportunidades, deixar todo mundo no mesmo nível, melhor. Só que isso, como eu te disse, o capitalismo melhora a ponto de acabar com essa massa de manobra, né? Então, as escolas começam a fazer releituras. O Gramsci ele percebeu que era difícil você empoderar o proletariado e ele percebeu que poderia se fazer uma revolução sem pegar em armas, que seria através, primeiramente ele percebeu que, numa observação dele, né, em um determinado lugar, pessoas que tinham família tradicional e religião eram mais resistentes a todas as ideias de Marx. Então, o que ele fez? Ele entendeu que precisava fazer, né, uma ação dentro dessas pautas identitárias, desestabilizando a religião, né, tirando a religião do consciente, do imaginário das pessoas, e principalmente desestruturando as famílias. Como que você faz isso na família tradicional? Supostamente criando vários tipos de famílias. E uma das estratégias de Gramsci era influenciar em várias esferas da sociedade, né? Ele acreditava que se você fizesse uma ocupação, né, a ideia dele era a ocupação, né, de espaços numa revolução cultural, trabalhando a arte, a música, né, trabalhando a educação e desestruturando a religião dentro da esfera da sociedade. Então, o Gramsci ele começou a trabalhar essas pautas. Vamos desestruturar as famílias, vamos atacar a família tradicional, o homem e uma mulher. Porque a pessoa que é criada dentro de um ambiente familiar, ele tem uma resistência maior em se submeter ao Estado. Se ele tem a religião, pior ainda, a cristã. São pessoas mais conservadoras por natureza, né? Por natureza. Então, ele precisava desestruturar. Por isso que eu até estava comentando aqui na sua palestra sobre esse anseio do Estado interferir na família, na educação. O Estado dizer para o teu filho, né, construir os valores nele, e até desestruturar a ideia religiosa familiar. Você vai lá, cria o seu filho dentro dos padrões da tua religião, e o Estado vem e tenta torná-lo ateu ou torná-lo alguém que vai cultuar o Estado, através do marxismo. O marxismo é isso, ele substitui Deus pelo Estado. Essa é a ideia. Então, o Gramsci ele fez essa releitura, ele montou essa estrutura. Por isso que você vai ver hoje, tanto na educação, quanto na arte, né, na indústria de entretenimento, a influência do progressismo, né? E ele entendeu que se ele desestruturasse isso na sociedade, acabasse com esse conceito de família e o conceito religioso, principalmente o cristianismo,
as pessoas iriam aderir com mais facilidade ao marxismo. E, de fato, hoje, se você observar, as pessoas que começam a aderir ao marxismo, e eu consigo fazer essa distinção, existe aquele marxista mais reacionário, que ele ainda está lá, influenciado pelo líder sindical da sua categoria, mas existe uma geração nova, que ela está influenciada pelo artista, né, pelo professor, aquele professor bacana, descolado, inteligente, né, pela educação. É o professor que está desconstruindo na escola todas as ideias que você, no domingo aqui, ou em outros dias que você reúne na igreja o teu filho, ou em casa, acredite, lá na escola há uma militância muito ousada, desconstruindo todos esses conceitos. Todas essas pautas identitárias, tudo aquilo que nós não concordamos, aborto, né? Pautas relacionadas a movimentos de orientação sexual, isso tudo é trabalhado de forma muito bem elaborada, até para os professores inconscientemente fazendo esse tipo de serviço, porque eles foram treinados, adestrados na universidade, né, por uma visão pedagógica que o Brasil adotou, e eles fazem isso, né, e a gente percebe dentro da escola. Eu estou dentro da escola pública, eu sei como é que funciona isso. Então, o Gramsci ele foi esse ideário. Inclusive, no Brasil, há partidos políticos que os seus líderes são adeptos do Gramsci. Eles já pregavam, né, e durante a ditadura militar, houve a revolução pegando em armas da esquerda no Brasil, mas eles também se apropriaram do sistema educacional, que o outro lado também deixou nas mãos deles, e o Brasil hoje ele tem todo o sistema educacional, na minha opinião hoje, principalmente a academia, ela é toda um viés esquerdista. Vamos fazer um novo resumo aqui, gente, porque são assuntos bem profundos, né? E talvez até fácil da gente se perder. Dizendo em outras palavras o que o pastor acabou de dizer, deixa eu tentar, pastor, daí o senhor me corrige, tá? Marx começou a ideia de uma revolução antibíblica, de uma revolução para tirar Deus da sociedade, por meio de uma revolta militar, empoderando a sociedade trabalhadora, proletariada, empregada, no sistema da Revolução Industrial, para a guerrilha, para guerras civis, para se tornarem a autoridade sobre a nação. Sim. Isso aconteceu em alguns lugares do mundo, depois não deu certo, inclusive no próprio Brasil. Mais de um século depois, nós temos hoje gente vinculada a partidos chamados hoje de esquerda na nossa sociedade, que teve, por exemplo, treinamento em Cuba de guerrilha e tudo mais, mas isso se transformou em uma ideia utópica e inviável. Antônio Gramsci contribuiu com esse pensamento antibíblico de Marx, transformando o marxismo de uma revolução armada por um marxismo de uma revolução cultural. Então, como é que ele tem feito isso? E isso, entre aspas, cresceu muito e deu certo na Europa, né? Desestruturando a família tradicional e desestruturando a religião. Como? De uma forma cultural, ou seja, desvalorizando, desprezando e enaltecendo formas antibíblicas. Então, como é que fez isso? Especialmente pela classe artística, pela classe intelectual e pelos mestres dentro das escolas. Então, as pessoas de maior prestígio na sociedade, com maior mídia, com maior status, mais visíveis dentro da classe artística, são pessoas que pregam, pelo seu jeito de ser, pelo seu discurso, essa desvalorização da família tradicional e da religião. E por causa disso se desdobra também, por exemplo, todo um plano pedagógico, que no Brasil, por exemplo, Paulo Freire encabeçou toda essa revolução, para que dentro das escolas essas ideias estejam implícitas em qualquer tipo de disciplina que esteja sendo ministrada, em qualquer ambiente, nas programações de feriados e todas as coisas. Então veio de uma questão cultural agora, especialmente para dentro das escolas, e aí então, numa nova fase no século XXI,
partidos de esquerda deixam de falar em revolução armada, em guerra civil, em brigar com os ricos, em invadir os bancos, apesar que tem gente que faz isso ainda, né? Em botar fogo em plantação, infelizmente, mas não é mais o viés principal que ganha eleição hoje, para estar trazendo uma questão de que devemos abrir a nossa sociedade ao progresso. E o que é esse progresso? Não se apegar mais à tradição de Deus, à tradição religiosa, à tradição familiar, que a evolução significa que cada um pense qualquer coisa, faça qualquer coisa, e especialmente contrário aos valores da palavra de Deus. Isso seria evolução, por isso um progressismo. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E é uma estratégia que eles usam, que é uma coisa que nós nos omitimos, e aí eu faço uma crítica nossa, que Gramsci falava, chama-se ocupação de espaços. Então a igreja ela não ocupou o espaço artístico, ela não ocupou o espaço intelectual, ela se omitiu por vários motivos. Aí vem a visão escatológica, isso aí é um assunto mais profundo, e eles ocuparam esses espaços. Com essa ocupação desses espaços, eles influenciaram. Então hoje você tem 100% quase nas redações de jornais, na mídia tradicional, né? Até na Netflix, nos streams, Todos, na internet. Hollywood inteiro, as pessoas não sabem. Como ele falou, ó, proletariado, aí você vai para essas pessoas que promovem hoje, que se dizem pela igualdade, são pessoas muito ricas, milionárias, que querem socializar o dinheiro do povo, mas não querem que o seu dinheiro seja socializado. É um artista que tem 50 milhões, é um político que tem 100 milhões, que está pregando distribuição de renda, mas ele teve um enriquecimento até ilícito, né? É o artista que ganha 500 mil no sistema de televisão aí, e ele está pregando igualdade, né? Está contra os empresários, e o cara é assalariado. Por isso que eu te digo, essa coisa ela mudou muito, né? Então eles pegam esses ícones, né? A esquerda faz muito bem isso, ele pega alguém de influência, um cantor, um youtuber, alguém de influência, milionário, e o cara está pregando o marxismo de socializar todo o dinheiro né? Obviamente eles se pautam muito porque o socialismo ele levantou as bandeiras identitárias. E aí dá uma ideia o quê? Uma ideia de virtude. Né? Aquele jovem que ele levanta a bandeira, eu estou defendendo causas minoritárias, né? Ele se sente justificado, se sente bom. Que aí é racismo, feminismo, LGBTQI+, todos esses tipos de causas ambientalistas, né, ambientais, que hoje geram vários desdobramentos na sociedade, impedem, de fato, o progresso na sua essência, né, que se a gente fosse entrar nesse assunto é muito mais profundo. E a minha grande preocupação hoje, como pastor e professor, que eu tenho dito, e eu conversei com o pastor, vários pastores eu tenho conversado, é justamente a nossa próxima geração. Eu fui líder de jovem dentro da igreja e nós tínhamos uma preocupação de perder o jovem para o mundo, né? E todo pai às vezes tem aquele medo de perder o seu filho, que ele vai numa balada, que ele vai se perder, né? E eu até brinco com os pastores hoje, as nossas igrejas tem uma boa música, melhor que uma balada, né? Um ambiente bacana, e nós não perdemos mais. E a estratégia hoje não é tirar mais os nossos filhos da igreja, é torná-los progressistas, ideologicamente contrários aos princípios bíblicos dentro do nosso meio, dentro da sua família. É você que deu uma educação para o seu filho, passou os valores cristãos e de repente ele te surpreende. E ele está dentro da igreja. E ele está dentro da igreja. É o chamado cavalo de Troia. Nós não queremos, entendeu? A estratégia hoje não é tirar, vamos tirar os jovens, não. Vamos aliená-los dentro das nossas ideias, e ele vai estar lá dentro da igreja, né? Sem saber que as pautas feministas mais agridem as mulheres do que dão algum tipo de valor. E eu não estou falando aqui que mulheres não têm os seus direitos, elas têm, né? A minha esposa é uma pessoa que fez faculdade, né, formada em física, concursada num órgão do governo, trabalha, e ela diz assim, essa história de falar em feminismo, para ela surta. Assim, esse feminismo eu só perdi, né, porque aumentou a minha carga de trabalho, o meu estresse, né, e sendo que, não digo que a mulher não deveria trabalhar, mas a mulher deveria trabalhar por prazer e não por obrigação, e hoje o sistema colocou a mulher para trabalhar
por obrigação. Dentro da causa feminista. Dentro da causa feminista, né? E hoje até o feminismo coloca a mulher em risco, em vários sentidos. Né? Em vários sentidos, se você for ver as pautas deles. Então, essas ideologias hoje elas entram e elas têm um objetivo de entrar no nosso meio, né? Desestruturar a igreja, desestruturar aquilo que nós criamos como sociedade, porque todas as sociedades, agora eu falo como historiador, todas as sociedades ao longo da história que caíram num viés promíscuo de imoralidade, de perda de conceito do que é certo e o é errado, ela se destruiu de dentro para fora. Todas as sociedades. Os gregos, eles se perderam, os romanos se perderam por causa da promiscuidade, imoralidade, o paganismo, né? A ideia pagã era isso, era justamente isso, né? O conceito que nós temos hoje de moralidade, ele é algo que é oriundo com o judaísmo e o cristianismo, porque o paganismo ele pregava todas essas pautas que nós vemos hoje. Desde Sodoma e Gomorra. Desde Sodoma e Gomorra. O cristianismo é que norteou. Por isso que nós temos um Ocidente hoje, que é muito forte, porque o Ocidente ele teve uma influência ortodoxa, judaica, cristã, na sua base, a família tradicional. E hoje nós sofremos um ataque no que? Desestruturar essa sociedade. Você vai ver a esquerda atacando o judaísmo cristão da sociedade ocidental. Mas a pergunta é, qual é a melhor sociedade para se viver hoje para uma mulher? No Ocidente ou no Estado Islâmico? Ou numa cultura oriental? As mulheres aqui, elas têm mais voz. Só que qual é a ideia que nos passam? Que o judaísmo cristão oprime a mulher. Jesus oprimiu a mulher? Jesus, ele deu ênfase à mulher. Aí eu quero entrar nesse lado para as pessoas entenderem. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor continuar essa fala, aproveitar para tomar uma aguinha. Muitas vezes o cristão ele é ludibriado por um discurso progressista, porque parece que pelo fato de nós combatermos esse discurso político que pauta minoria, parece que o conservador cristão ele não respeita a mulher, ele não se importa com questões raciais, ele não respeita a liberdade de opção sexual de alguém, e não é nada disso, né? Um conservador cristão preza por amar o próximo como a si mesmo, respeitando as escolhas dessa pessoa, a cor da pele dessa pessoa, a classe social dessa pessoa, e o gênero feminino ou masculino, a sexualidade dessa pessoa, enfim, né? Mas existe esse ataque como se a igreja fosse alguém que desrespeitasse. Então, como que há uma inversão nesse discurso e como que nós podemos ser capacitados para entender que esse discurso não venha colocar em xeque as nossas crenças da palavra de Deus, dando início aí por meio da questão de como Jesus e o cristianismo já resolvem, por exemplo, essa questão da mulher, né? A questão da dignidade humana, que é o que os direitos humanos defendem, ela é inaugurada com o cristianismo e o judaísmo, para vocês entenderem na história. Quando você olha para a história do mundo, história antiga, principalmente, o mundo ele era imerso no que nós chamamos de paganismo. O paganismo era uma ideia totalmente desconecta do que nós entendemos hoje como moralidade, né? Era a lei do mais forte, a lei, por exemplo, a visão de herói. Qual era a visão de herói no mundo antigo? A visão do herói era o cara mais forte que matava seus inimigos com maior nível de atrocidade e capacidade de inteligência, obviamente, e ele se tornava o líder. Esse era o herói. Alexandre o Grande era o herói, né? Os imperadores romanos eram heróis, e de repente surge alguém, um nazareno, pregando o amor ao próximo. Ama-te a ti mesmo, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Gente, isso para nós que estamos numa mentalidade cristã, judaica, isso é corriqueiro. A gente até diz, o que tem de revolucionário nisso? Agora, quando tu está numa sociedade pagã, onde as pessoas não se respeitam, onde a barbárie era algo comum, onde as pessoas resolviam os seus problemas matando uns aos outros, e que a ideia de perdão não existia, e sim da vingança e da justiça própria, e alguém surge no meio falando que tu teria que amar o teu próximo como a ti mesmo, isso foi revolucionário para o mundo antigo. Por que o historiador, mesmo não acreditando em Deus, se você pegar um livro de história, está assim, ó, antes de Cristo e depois de Cristo? Porque ele dividiu a história, ele foi um divisor de história, ele revolucionou o mundo.
com as ideias dele. Para nós não faz sentido, é uma coisa até assim, o que tem de... né? Porque nós já viemos de uma cultura cristã judaica, então a nossa consciência é muito tranquila. Mas para aquele tempo, quando Jesus ensinou isso, era absurdo. As pessoas ficaram chocadas. Quando Jesus diz, e ele é interrogado pelos próprios judeus, e não era porque eram os judeus eles estavam um pouquinho melhor, mas eles ainda tinham esse problema porque eles vinham do paganismo. Lembre que Deus separou Abraão do meio da sua parentela, porque ele está tirando um povo, que ele está trabalhando nesse povo para ser um povo fiel, de boas obras, zeloso, que representaria a moral de Deus. Mas muitas coisas começam a tomar forma a partir de Jesus, porque daí vem um outro momento, e aí eles são interrogados sobre a questão do divórcio, e aí Jesus ele pauta algo interessante ali, ele dá o maior status do mundo da época, quando ele diz assim, não se dá mais carta de divórcio, o homem não está mais autorizado a ter mais de uma esposa. Jesus colocou as mulheres no nível que elas eram para estar sempre. Por isso que ele diz, mas por que Moisés? Aí ele diz, por causa da dureza de coração. Dureza de coração, coração é mente. A mentalidade do povo judeu, naquele período, estava saindo do paganismo. Lembra? A retirada do povo de Deus lá também do Egito, tirar o Egito deles, as ideias pagãs, era sempre uma constante luta de Deus para tirar o paganismo da mente dos judeus, está separando um povo para ele. Então, quando Jesus traz essas ideias, ele dá dignidade humana, ele inaugura essa ideia de você respeitar o teu próximo. Quando ele fala de perdão, é mais revolucionário ainda, porque naquela época a ideia de perdão, como assim perdão? Se ele me ofendeu, eu vou fazer justiça, eu vou lá e vou matar ele. Então Jesus começa a dar dignidade às mulheres, dignidade ao próximo. Jesus inaugura um novo arquétipo de herói. Porque quem era o herói? O herói era aquele que matava os seus inimigos com crueldade, destruía todos os seus oponentes. Esse era o herói. Quem é o herói a partir de Jesus? Aquele que salva o próximo e morre por ele. Inclusive, a indústria cinematográfica se usa muito bem desses arquétipos, e os filmes que fazem sucesso e que a gente gosta, é o filme que tem um herói que salva todo mundo, e que às vezes ele morre por todo mundo, e ele salva, porque é o arquétipo que está na cabeça da civilização ocidental. Porque no paganismo era imoralidade, a mulher não era considerado um ser de primeira categoria, né? Para algumas civilizações, um cavalo tinha mais valor do que uma mulher. Para a civilização grega, principalmente para os espartanos, a mulher era só para a reprodução. O amor existia entre dois homens. Inclusive Alexandre o Grande, ele era homossexual nesse sentido. E entre outras questões mais profundas, entre os soldados espartanos rolava até pedofilia. Quando eles pegavam soldados lá de 12, 13 anos para treinar, que eram discípulos, para vocês entenderem qual é o nível do paganismo. As orgias, a imoralidade, todo tipo. Jesus ele traz ele divide a história. Ele inaugura o Ocidente, ele inaugura a dignidade humana, o respeito ao próximo. Não é mais olho por olho nem dente por dente. Ele inaugura uma justiça divina, um perdão, uma empatia pelo ser humano que não existia. Era a lei do mais forte. Por isso que ele divide a história. Por isso que o Ocidente se torna aquilo que a gente chama de civilização. O próprio racismo que existia com os samaritanos, né? Exatamente. Jesus, ele, como cristão, hoje a sociedade cristã conservadora, inspirada em Jesus, e por isso que nós somos cristãos, ele traz uma grande mudança na questão racial, étnica, né? Apóstolo Paulo, não há grego, não há romano, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há servo, não há senhor. Todos somos um em Cristo. O que ele pregou aí? Acabou. Ele acaba com as classes. Até entre homem, não há mulher. Não há servo, não há senhor, não há grego, não há romano, não há gentil. Ele coloca todo mundo no mesmo nível. Quem que inaugura isso? O cristianismo. O cristianismo inaugura isso, né? A dignidade da mulher, a mulher sendo agora alguém importante, né? Olha o que apóstolo Paulo ensina. O homem precisa amar a sua esposa, única esposa, marido de uma só mulher, e que esteja pronto a ser como Cristo, que morreu pela igreja. Olha, isso para o mundo pagão é revolucionário.
Nós, na sociedade ocidental, que ela foi influenciada pela ortodoxia judaica cristã, isso para nós é normal, independente se você é evangélico, se você é católico, isso está entranhado na nossa mentalidade. O que o marxismo vem agora fazer? Ele vem tentando reinaugurar uma ideia não dita por alguns, mas por outros muito explícita, de um paganismo. Um paganismo onde tudo é permitido, onde a ideia do paganismo, muitas sociedades pagãs eram hedonistas, que é a busca do prazer desenfreado, né? Inclusive um dos países aqui próximos, o Chile, a Bachelet, quando ela assumiu a presidência da República, ela chegou e disse: a partir de hoje eu vou paganizar o Chile. Recentemente, né? Recentemente, alguns anos atrás aí. Ela disse que ia paganizar o Chile. A igreja lá dormiu, os pastores disseram: não, isso aí não tem nada a ver com a gente. Vocês lembram que um pouco antes desse governo ganhar lá, eles estavam botando fogo em igrejas, né? Aí os pastores, eles entenderam que eles pecaram por omissão. Porque alguém levanta e diz assim: nós vamos paganizar o Chile. A igreja era para levantar e dizer: não, nós vamos ganhar o Chile para Jesus. Como assim vai paganizar? O que o cristianismo fez? O cristianismo, ele derrubou o paganismo no mundo, praticamente. Ele colocou o paganismo por terra. O cristianismo, o evangelho, ele veio fazendo uma ruptura em todas as ideias pagãs, trazendo uma moralidade, família, respeito, né? Em vários aspectos. Então, essa pauta de direitos humanos, né? A dignidade da vida, todo mundo tem direito à vida, né? Se você for olhar um paganismo mais primitivo, os filhos eram executados, queimados às entidades. A gente, até na visão de libertação, a gente tem uma visão hoje que o aborto é uma forma também de você passar os seus filhos no fogo, mas de uma outra forma, né? É uma forma de execução, né? De entrega lá ao deus Moloque, né? Moderna. São milhares de inocentes que são mortos com consentimento dos seus pais, assim como no paganismo, né? O Manassés, influenciado pelas ideias pagãs, o que a Bíblia diz? Ele passava os seus filhos, ele executava os seus filhos. O cristianismo não, o cristianismo vem dizendo que vida é vida, é a concepção da vida, todos têm direito à vida, ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Já nas visões progressistas, marxistas, influenciados por essa visão pagã, é trazer um antigo paganismo para a sociedade, onde não existe mais lei moral e nem valores. Ou seja, muitas vezes é contrária à punição dos criminosos verdadeiros. Exatamente. E apoiadora à morte de inocentes. Inocentes, exatamente. Alguém, os caras até brincam, né? Você pisou num ovo de tartaruga, você matou a vida, acabou com a vida. Você não tem respeito à vida. Você matar uma criança no ventre da mãe, não é vida. É um amontoado de células que estão ali e não se tornou vida. Então, isso a gente precisa entender que há um relativismo muito forte e que muitos cristãos caem nesse discurso. O derramamento de sangue inocente, eu digo que é a morte de criança. Alguém que está no ventre de uma mãe inocente, ele, dependendo da situação que ele veio, ele é digno de morte. Alguém que matou, roubou, né, estuprou conscientemente, já sabendo a diferença da mão esquerda e da direita, não, pena de morte não. Eu não estou aqui para defender pena de morte, mas eu estou dizendo como que as coisas foram deturpadas e muitos nem percebem. Então você autoriza alguém a matar no ventre, mas você não autoriza o Estado a aplicar uma pena de morte porque você acha absurdo, né? Ou você aceita uma eutanásia, né? A morte de alguém lá que prefere morrer, uma morte assistida que eles chamam. Mas o criminoso não. O apóstolo Paulo diz, né, que não devemos temer a espada dos governantes. Vamos aproveitar essa nossa parte final aqui já, pastor. Está muito boa a nossa conversa. Em primeiro lugar, dizendo que você pode mandar alguma pergunta para o WhatsApp que está referido aí no telão. Tem um WhatsApp ali. Você pode estar mandando alguma pergunta pertinente e a gente vai tentar filtrar aqui, de acordo com o tempo, as perguntas mais produtivas para que nós venhamos contemplar. Mas eu gostaria de agora aproveitar um pouquinho, pastor, da sua experiência no ambiente escolar. Nós tivemos no Brasil, mesmo que para muitos isso não seja talvez um fato, mas nós tivemos no Brasil praticamente de 16 anos
de um governo federal executivo e de uma maioria legislativa também, com filosofias progressistas, de esquerda e tudo mais. Como que, mais claramente, nós podemos entender esse pensamento acabou influenciando a escola e como que o senhor hoje poderia nos dar alguns exemplos de situações dentro da escola, de que jovens muitas vezes estão dentro da igreja ali 3, 4 horas por semana e estão lá 20 horas ou 40 horas dentro de uma escola, estão lá 10, 15 horas com os seus pais tendo atenção, quando muito, estão lá toda essa carga horária dentro de uma escola. Como que o ambiente hoje escolar, especialmente o ambiente governamental escolar, está de alguma forma influenciado pelo progressismo, pelo marxismo cultural, pelas políticas de esquerda e, consequentemente, contrárias ao cristianismo e à Bíblia? Eu estou no ambiente escolar há 10 anos e uma das coisas que me assustou foi esses últimos anos, né? Houve um avanço. Eu venho da área de humanas e a área de humanas ela sempre foi, vamos assim dizer, doutrinada para trabalhar pautas, né? Sociologia, filosofia, história, geografia, né? Essas disciplinas, elas, de uma certa forma, elas foram usadas e são usadas para trabalhar um pouco dessas pautas. É normal, entre aspas. Hoje eu já vejo um avanço até nas exatas, né? O Brasil ele tem um déficit lá nas provas internacionais e até nacionais de levantamento de eficiência, né, na educação. Você vai ver lá crianças com deficiência na área de matemática e português. Mas por quê? Porque existe uma doutrinação muito forte em cima dessas pautas, então hoje não está mais restrito a humanas. Eu já entrei em sala de aula que tinha um órgão genital ali desenhado no quadro, mas não era um desenho fisiológico, sistema reprodutor masculino, mas era um negócio assim, tipo pinchação de rua, sabe? Eu cheguei, olhei para os alunos e chamei a atenção dos alunos, achando que tinha sido os alunos que tinham feito aquilo. E eles começaram a rir e disseram: não, senhor, o senhor está enganado, não foi nós, foi a professora. Aí eu pensei, bom, uma professora de biologia, ela deve estar dando aula de sistema reprodutor masculino, mas ela desenha mal pra caramba, né? Esse desenho dela aqui poderia ter sido um desenho mais livro didático, um negócio fisiológico e tal, parece um... E eu disse: ela está dando sistema reprodutor masculino? Não. Ela está falando aqui sobre a igualdade da mulher e do homem, a questão da mulher sobre o seu corpo, sobre as opções sexuais, de ela ter o mesmo nível de promiscuidade que o homem pode ter, de escolhas, de experimentar, e assim por diante. E aquilo me apavorou, assim, eu percebi que alguns, não é todos, é óbvio, há professores sérios, há professores comprometidos, né? Eu sempre digo que existe um grupo mais antigo, que é aquele professor que chega em sala de aula e dá aula mesmo, ele tem conteúdo, né? Mas tem uma galera que vai lá, dá um exercício básico de matemática, e aí ele trabalha uma pauta, ele vai lá e larga um texto. Talvez os mais jovens aqui devem identificar isso. Nós vamos falar hoje sobre feminismo, nós vamos falar hoje sobre misóginos, nós vamos falar hoje sobre... E ali você faz, né, aquilo que Paulo Freire ensinava, essa questão de você faz as rodas de conversa e você começa a trabalhar em cima daquilo. Só que você priva aquele aluno, primeiramente, de ele ter acesso ao conteúdo, e aí você vai ver alunos... Nós falamos muito em analfabetismo, mas existe um analfabetismo funcional que está lá no ensino médio, que é absurdo. É absurdo. Alunos que você pega uma redação e você acha que é uma criança de segunda série do fundamental que está recém aprendendo a escrever. Por quê? Porque existem pautas. Por exemplo, vou dar um exemplo na área de língua portuguesa. Eu tenho uma tia idosa que resolveu voltar a estudar e ela foi para uma escola e EJA, porque era o sonho dela voltar a estudar. E quando ela chega nessa escola, uma professora formada, doutora em letras, ela diz assim: vocês não precisam mais se preocupar em escrever certo, viu? Vocês não precisam mais se preocupar em escrever certo, falar certo, porque isso aí, a linguagem, ela foi apropriada, aí vem o discurso marxista, foi apropriada pela elite para oprimir vocês. Então você não precisa mais escrever certo. Aí a minha tia, uma serva de Deus, cheia de sabedoria de Deus, ela levanta a mão em sala de aula e pergunta para a professora: beleza, estou entendendo, então eu não preciso mais escrever certo. Eu disse: não. Inclusive a professora era professora na Universidade Federal, essa professora ali, assim,
Quer dizer que se eu fizer vestibular o ano que vem e eu escrever uma redação cheia de erro de português, vocês vão ser obrigados a me passar. Se eu fizer um concurso, vocês vão ser obrigados a me passar. Acabou o discurso dela. Ela ficou calada diante de uma senhora que estava voltando a estudar, mas com sabedoria questionou. Ela disse, eu não vim aqui perder meu tempo. Eu quero voltar a estudar, eu quero fazer uma faculdade. Então veja como que se usa essas pautas. Não escreve certo, nem lê certo, fala certo, porque isso aí a linguagem está sendo usada como um instrumento de opressão. Só que tu está mantendo uma classe de pessoas, tu está privando as pessoas da educação, do conhecimento, e até fica mais fácil de manipulá-las, né? Quanto menos a pessoa aprender a ler, a falar, a escrever, ela aprender a calcular, né? Cálculo básico, gente, não é à toa. O pastor de vocês é engenheiro, tem ponte caindo aí. E sabe que se o cara fizer um cálculo errado, me desculpe, tem gente profissional da saúde injetando café com leite via soro, no soro das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, aqui da engenharia, minha esposa fez física, então ela calcula 1, 2, 3, sabe como é que é? Para pirar o cara. Hoje não, hoje é um negócio que tu vai formando as pessoas, porque se criou a cultura de ter o diploma superior, só que as pessoas... Então, é uma maneira de você manter as pessoas rasas. Tu diz assim, eu te dei o curso superior, mas será que ele formou aquela pessoa? É mais fácil de manipulá-la. É que eu brinco lá na igreja, diz assim, eu sou radical. O que eles tornaram a palavra radical hoje? Radical é uma palavra pejorativa. Se tu disser que é radical, eles já vão te imaginar com um turbante, um monte de bomba. Olha lá, isso é o radical. Sabe o que é o radical? É quem tem raiz, quem tem profundidade. Por que eles não querem que as pessoas sejam radicais? Para que elas sejam o quê? O que é o inverso de alguém profundo? Superficial. Sendo superficial, é mais fácil de manobrar. É massa de manobra. Então, o objetivo de desqualificar a educação, criar pautas românticas, que realmente você vê um jovem lá levantando a bandeira, ele parece que ele acredita naquilo, que ele está defendendo algo, uma causa, né? O cara está defendendo uma causa dos mais fracos e oprimidos, né? Mas é uma maneira de eles bitolar e manipular essas pessoas. Então, há várias maneiras que os governos fazem, os governos principalmente socialistas. Eu ouvi o pastor falar aqui sobre o custo, né? O voucher, né? Que eles chamam, que seria para dar para a escola pública, dar para um pai. Eu sou funcionário público, tá, gente? Minha esposa é funcionária pública, só que a gente não é corporativista. Antes de eu ser corporativista, eu sou um cristão, então eu tenho que ter o compromisso com a verdade, com o que é certo. E, em segundo lugar, eu sou um patriota também. Acima da minha categoria, eu quero o bem da minha nação, porque eu vejo a nação para os meus filhos, para os meus netos. Então, por exemplo, o voucher. O que é o voucher? O voucher, na realidade, os governos esquerdistas fizeram isso nas universidades. Eu estava falando isso para o pastor. No momento que eles deram lá o ProUni para as pessoas fazerem universidade nas escolas particulares, nas universidades particulares, eles deram a opção, você não vai fazer na federal, mas eu vou te pagar lá uma vaga na particular. Na particular. Fizeram isso no curso superior. Mas eles poderiam ter feito isso no ensino básico. O custo hoje, eu estava conversando até com o Thiago, o custo hoje de um aluno na escola pública é quase R$1.000. Tem escolas particulares. Por aluno, né? Por aluno. Por mês. Por mês, é o custo. R$1.000. O ensino que vocês conhecem, infelizmente, né? Mas se o governo fornecesse, como ele fez no curso superior, em vez de um ProUni, um voucher, para você escolher a escola, você colocaria o seu filho, acredite, a escola pública também iria melhorar. Países que fizeram isso, a escola pública melhorou. Aliás, nesses países, todo mundo quer colocar os seus filhos na escola pública, porque essas escolas públicas se viram obrigadas a melhorar o seu ensino. Por quê? Porque os pais têm o direito de escolha, o livre mercado. Quando você não tem opção, é aquela lógica que o pastor disse aqui para vocês. Vocês pagam para o governo dar um péssimo ensino. Agora, a hora que você chega na escola, não quero a escola pública, eu quero o SESI, eu quero o Marista, eu quero... Aquela escola pública, ela vai procurar ser a melhor, entendeu? Porque ela não quer perder aluno. Hoje, você não tem opção. Você vai chegar lá e você vai ser atendido por um servidor público, infelizmente, e ele vai olhar para você e vai dizer assim, nós temos um monopólio,
e vocês aceitem o que nós temos aí para vocês. É isso aí. Essa é a escola que nós temos para oferecer. Por isso que, por exemplo, as políticas de esquerda, marxistas culturais, enfim, né, nesse mesmo viés progressista, são contra a aprovação de projetos de homeschooling, são a favor de liberação das drogas. Exatamente. Desestrutura a família, né? Querem aparelhar mais ainda o Estado para que o Estado cresça e possa impor uma ideologia. Por que eles investem no curso superior e não no ensino básico? Vocês já se perguntaram por quê? Por que eles não... Por que não vem um governo e diz assim, ó, em vez de nós botar milhões no ensino superior, nós vamos... Porque o ensino superior tem um investimento muito maior que o básico, se vocês não sabem. Porque para um governo, para um governador, um presidente ou qualquer outro tipo de governo, prefeito, mas vamos lá para o governo, ou governador ou presidente, é mais fácil ele investir 4 anos de uma formação superior para um jovem que pode votar do que ele fazer um investimento lá no fundamental que vai levar 12, 13, 14 anos para ver frutos, porque daí o governo dele não vai ser 14 anos, ele precisa de um resultado imediato. Então ele resolveu investir no curso superior, porque aqueles jovens que estão entrando na faculdade, vocês vão ver muitos jovens que entram na faculdade por esses programas, eles defendem esses governos, então eles são cooptados, são comprados, né? Ganham essa vaga lá, mas o dinheiro que poderia ser investido lá no ensino básico, e eu digo para vocês, se fosse investido no ensino básico, gente, não precisava, por exemplo, de cota. Vocês acham que ia precisar de cota se todos nós, desde o ensino básico, tivéssemos o mesmo ensino? O teu ensino fosse o mesmo do cara lá do bairro chique, do cara que estuda no Colégio Rosário? Você tem o mesmo professor, a mesma educação, você acha que na universidade... Mesmo currículo, né? Mesmo rico, você vai precisar de algum tipo de cota social, e não só cota por questão racial, mas até por questão de renda, você vai estar no mesmo nível de competição. Mas é mais fácil você investir milhões em pessoas potencialmente votos, que são jovens acima de 16 anos, que serão ludibriados, que vão chegar na faculdade, na universidade, sem fazer um cálculo para fazer uma engenharia, né? Universidades fracas, uma prestação de serviço péssima depois para nós mesmos, do que fazer um investimento, um projeto de Estado, que comece lá na base e que vai gerar um fruto de pessoas de verdade alfabetizadas, pessoas capacitadas no ensino, entende? Então, a esquerda ela faz tudo ao contrário, é como se você começasse a casa pelo telhado, né? Lá no ensino superior, não, você tem que começar na base. Só que eles não querem investir porque é uma visão política, é uma visão de 4 anos, a faculdade é de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos, no final de governo, tu já tem um monte de gente formada para votar em você, porque ele ganhou uma bolsa lá. Deixa eu aproveitar o gancho, estamos recebendo algumas perguntas aqui. A gente tocou muito no assunto aí de esquerda-direita. O senhor, como historiador, qual que é aí o fundamento para que nós venhamos entender, de forma breve, claro, né, essa conceituação? Por que esquerda e direita? E por que a esquerda, então, se torna a representação normalmente desse viés mais progressista e a direita se torna um viés mais conservador? Fazendo um parênteses que existem partidos liberais politicamente de direita que também são progressistas, mas em geral, né? Por que essa questão de esquerda e direita? Isso vem lá da Revolução Francesa, né? Essa ideia de direita lá, os jacobinos, e eles ficavam sempre à esquerda e o outro grupo ficava à direita. Então eram grupos que discutiam e foi se pegando essa ideia. Um grupo, né, lá do Robespierre, que foi o cara que inventou lá a execução em guilhotina, que fez toda a revolução, e ele pegou essa deixa de esquerda e direita. Então, a direita sempre defendeu um viés mais conservador, vamos dizer assim, de um avanço, de mudanças, de corrigir o curso da história, mas de uma forma mais equilibrada. Então, esse é o conceito, por isso direita e esquerda. A esquerda sempre é mais revolucionária por causa dessas questões que ficaram marcadas na história, né? E aí, politicamente mais progressista, economicamente tende a ser mais socialista ou comunista. Aí entra aquelas questões que eu te disse, né? Hoje existem pessoas liberais na economia, que têm uma visão econômica liberal, no sentido de propriedade privada, livre mercado, mas
que aderem conceitos progressistas, né? Sou a favor ao aborto, são a favor às pautas minoritárias no sentido identitárias, né? Então isso também é um cuidado que a gente tem que tomar, às vezes até para escolher um candidato. E no Brasil a gente tem 35 partidos e não se iluda com o nome. O nome dos partidos às vezes não tem nada a ver com a ideologia, né? Para enganar bobo. Ah, mas o meu partido é não sei o quê. Por exemplo, Partido Progressista. Ele não é o Partido Progressista no Brasil, apesar de se chamar progressista, ele é mais conservador. Olha só que doideira. Então, a visão dele é uma visão, né? Até ele é muito associado a conservadores. Mas Partido Liberal. Partido Liberal, né? Então, ou partido PSL, né? Partido Social Liberal. Social Liberal, né? PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, né? PSC, Partido Socialista Comunista, né? Não, cristão, socialista cristão. Olha só como socialista cristão, né? Então tu vê que as siglas, elas no Brasil é meio complicado, né? Você não pode, você tem que ir lá na ideologia do partido. Partido dos Trabalhadores, que apoia que gente que não trabalha invada as terras de quem trabalha. Exatamente. É complicado. É umas coisas bem complicadas. 3 perguntas aqui para a gente finalizar. Primeiro, o pessoal das cotas normalmente fala muito na questão da dívida histórica. Então, por exemplo, mesmo que hoje não seja uma realidade, existe uma dívida histórica da nação que tem que pagar essa dívida. Na sua opinião, assim, biblicamente, tem margem para que a gente possa levantar essa bandeira de defender o programa de cotas nas escolas e universidades, nas empresas, no trabalho? E de que tipo seriam, então, se houver essas cotas num viés bíblico, e que tipo seriam cotas que carregam um viés progressista? Tá. Primeiro, cotas raciais. Você, de uma certa forma, você vai cair no contexto da cota racial, né? A pessoa, pela sua cor, ela vai ser privilegiada, vamos assim dizer. E se a pessoa não tiver aquela cor, ela vai ser tirada. Beleza, tem pessoas realmente, né? A grande maioria, por uma questão histórica no Brasil, né? Pessoas de cor branca. Mas existe aquela pessoa lá na periferia, né? E eu vim da periferia, eu me criei aqui no Morro da Cruz, em Porto Alegre, né? Existem pessoas que não são afrodescendentes, mas também têm muita dificuldade. Então ele vai chegar ali e ele não vai receber aquela vaga, porque ele não corresponde à cor. Gente, por incrível que pareça, os Estados Unidos, isso se tornou tão radical nos Estados Unidos que eles já estão voltando a fazer segregação racial, que era o que eles combateram no início lá com o Martin Luther King. Né? Já existem faculdades, lugares que estão sendo selecionados. Essa faculdade é para pessoas afrodescendentes, essa é para brancos. Que era totalmente diferente do que Martin Luther King pregava. Ele diz assim: o meu sonho é que ninguém seja discriminado por cor. Que todos possam, meus filhos possam sentar, ter a mesma escola, estarem todos juntos. E o Evangelho fez isso com muita propriedade, viu, gente? Por incrível que pareça. Nos Estados Unidos, o movimento pentecostal colocou brancos e negros juntos das mesmas igrejas, antes de essa bandeira ser levantada. O Evangelho fez isso. Apóstolo Paulo, né? Não há gregos. Então, nesse sentido, eles geraram essa questão. A questão de você fazer uma questão financeira, talvez econômica, seria o mais justo. Sim. Renda, beleza? Mas eu posso falar uma coisa assim que eu entendo? O povo mais perseguido da face da terra. Você sabe qual é o povo mais perseguido da face da terra? O povo judeu. Historicamente, eles não foram apenas submetidos à escravidão. O povo judeu, ele foi um povo que os seus oponentes desejavam extirpá-los da face da terra. Muitos quiseram exterminá-los. Foram defraudados, suas riquezas foram tiradas constantemente. Processos migratórios, sai daqui, foge para lá. O nazismo foi horrível. Os judeus, eles representam a minoria no mundo hoje. Se eu não me engano, eles não chegam a 3% da população mundial, mas eles têm, dos 800 prêmios Nobel, 180 prêmios Nobel são dos judeus.
Os judeus nunca precisaram de cotas, nunca reivindicaram cotas. Vocês estão entendendo? Por isso que eu digo que não é a questão de você achar que isso vai gerar uma reparação histórica. Né? Acredito que é uma coisa que tem que ser lembrada, é horrível, foi horrível, é de se envergonhar, né? O Evangelho já condena isso, mas a gente tem que entender que há outros caminhos para nós fazermos a justiça no sentido de oportunizar. A visão econômica liberal, ela entende que o seguinte, todos precisam ter as mesmas oportunidades na largada, ok? É uma corrida. A raia onde você corre, então tem que estar todos no mesmo, mas é óbvio que ao longo da caminhada alguém vai se destacar porque é melhor. O que o marxismo faz? Ele quer que não tenha Quem se destaque. Ele quer uma corrida que as pessoas cheguem junto lá no final. E ela vai segurando todo mundo. Isso não existe. Excelente. É. Mais duas perguntas. O conceito defendido no livro A Origem da Família, Propriedade Privada e Estado, de Marx e Engels, é defendido pelo progressismo contemporâneo ou descartado? Se é defendido, não afronta direta e abertamente o conceito original da criação de Deus? Com certeza. Com certeza. Eles negam, né, essa existência, eles vão lá pelo materialismo primitivo, toda a visão que eles têm, e com certeza. E essa é uma das questões mais drásticas. Inclusive, Marx, ele tem uma fundamentação cristã, tá, gente? As pessoas não sabem disso. Marx, ele foi um cristão por algum motivo que ninguém sabe. E aí, há várias linhas de pensamento, ele se revoltou. Inclusive, o pai dele advertiu ele, durante a sua caminhada, que ele se arrependesse. Mas ele parece que desenvolveu um ódio, por isso que ele dizia que a religião era o ópio do povo. E há um livro aí, muito famoso, que fala sobre a verdadeira história, né, do Marx, um levantamento bibliográfico, tudo. Ele tem escritos, e supostamente até que ele teria um pacto lá, religioso, né, com o inimigo, no sentido de proferir uma ideologia que ele já morreu, mas a ideia continua. E já matou milhares de pessoas. Em resumo, né, gente, independentemente da preferência e da tradição de qualquer um de nós aqui, daqueles que vamos assistir depois aí também no nosso canal do YouTube, percebemos numa perspectiva bíblica que um viés marxista, um viés progressista, um viés esquerdista, todas essas visões com essas nomenclaturas, mesmo que diferentes, mas que acabam sendo congruentes, são contrárias à palavra de Deus. São contrárias ao cristianismo. Então, a pessoa que se diz cristã e defensora de valores de esquerda, ela ou não entendeu o cristianismo ou não entendeu as políticas de esquerda, que isso é uma coisa oposta. E eu gostaria de fechar, pastor, com uma última pergunta, que é a seguinte: essa nova geração de 10 a 20 anos, 10 a 20 e poucos anos, que está automaticamente nessa visão progressista, como poderíamos ensinar a perceber o quão destrutiva é essa visão, mesmo pais e escolas não colaborando com o ensino neutro? Ou seja, como igreja, como cristãos, nós podemos contribuir para que a palavra de Deus venha a ser clara e haja uma reversão dessa tendência aí na nossa nação? Em primeiro lugar, o que vocês estão fazendo hoje, aqui na igreja de vocês, é um desafio muito grande dentro das igrejas. As igrejas, elas criaram um tabu muito grande em relação a essas questões, né? Então, eu vejo muito isso, jovens com muitas dúvidas, e determinados assuntos são proibidos de ser falado dentro da igreja, porque se criou uma visão, né? A gente está falando aqui, obviamente as pessoas já se remetem o pastor está se envolvendo em política, igreja e política não dão certo. Esse é o conceito que a gente ouviu a vida inteira. Inclusive, muitos aqui são líderes de célula e podem ter alguma perspectiva de aplicar isso também no seu discipulado. Né? Exatamente. Então, o que acontece? O jovem está aqui. A igreja não fala sobre essas questões progressistas, não fala o que é um misógino. Né? Ele vai ouvir o conceito aonde sobre isso? Na escola. O que tu não falar para ele, ele vai ter dúvida.
Só que ele vai aprender do lado errado. É igual quando você não fala com seu filho sobre sexualidade. Você tem um padrão, um entendimento, um valor. Ah, não vou falar sobre isso. Acredite, alguém vai ensinar ele. Não da forma correta, ou talvez que você concorde. Então, a primeira questão é quebrar esses paradigmas. Nós precisamos começar a falar esses assuntos, porque esses assuntos não são... A política hoje não é mais uma reunião de condomínio onde se decide onde as verbas vão. Antigamente, política era uma questão assim, eles vão decidir onde vão botar o dinheiro. Política hoje está falando de valores. Política hoje está falando sobre liberação de drogas. Política hoje está falando sobre aborto. Política hoje está envolvendo o nosso povo em relação a eles serem cúmplices de muitas coisas. Por exemplo, o que é o voto? O voto é uma procuração, ok? Vocês entendem isso como voto? Você dá uma procuração para alguém. Pergunto, você dá uma procuração para qualquer pessoa? Te representar? Juridicamente? Não, procuração você tem que ou delimitar ou ser uma pessoa de grande confiança sua para você fazer uma procuração. O que o cristão faz? Ele dá uma procuração. Ele, no dia da votação, ele deu a procuração para um político. Muitas vezes, antes de chegar na urna lá, ele pega o panfleto, nem sabe quem é, achou bonito, simpático, gostou da foto. O número combina. Ele digitou, ele deu a procuração. Aquele político é alguém que aprova uma lei. Digamos que ele aprova o aborto. Aí o aborto, no Brasil, aí, se ele for aprovado, vai ser executado, assassinado, milhares de fetos. A mão desse político vai estar suja de sangue, mas a tua também. Que você deu uma procuração e disse o seguinte, você me representa. Então a igreja tem que começar a quebrar esses paradigmas. Porque não é o diabo que destrói a igreja e não é o homem que destrói a igreja, tá, gente? A Bíblia diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. É nós falarmos para o jovem. Há jovens que perguntam, pai, o que é misógino? O que é isso? Vai orar. Acredite, ele vai chegar na escola, vai ter um professor ou uma professora bacana, descolada. Modernona. PH, vai dar o conceito completamente distorcido. E vai acontecer o que eu escuto muito. Vamos aproveitar para aparelhar a nossa equipe aqui. O que é misógino, professor? É alguém que odeia mulheres. Ele quer o fim das mulheres. É a pessoa que tem, então... O que eles dizem sobre os conservadores? São misóginos. Ah, os misóginos odeiam mulheres. Será que o cristianismo ensina nós a odiar as mulheres quando ela diz que o marido tem que morrer pela mulher? Que o amor dele tem que ser tão grande? Então veja, olha como eles distorcem, mas eles criam situações. Então essas coisas precisam começar a ser faladas. A igreja precisa começar a ensinar. O nosso povo precisa começar, os jovens precisam ouvir conceito. O que é LGBT? O que é progressismo? Conceitos porque eles têm curiosidade. Existe um espaço que está vazio e que se você não falar, alguém vai falar. Lembra que eu falei do Gramsci? O que o Gramsci pregava? Ocupação de espaço. E nós vamos ocupar a arte, nós vamos ocupar o entretenimento, nós vamos ocupar a mídia, nós vamos ocupar as escolas. Joseph Goebbels, o marqueteiro de Hitler, sabe o que ele dizia? Me dê a mídia, me dê o sistema educacional e a religião e eu domino uma nação. Onde é que essas coisas estão na mão de quem? Eles só não conseguiram a religião porque o sistema religioso ainda está com nós aqui, os cristãos, independente se católico ou protestante. O Brasil é uma nação muito cristã ainda. E isso que tem impedido do progressismo e do marxismo tomar o poder. Eles encontraram uma barreira. E acredite, o próximo alvo deles somos nós. Porque eles entenderam que eles dormiram num ponto em relação a nós. Então a igreja precisa despertar, sistema educacional, a igreja precisa começar a influenciar, ocupar espaços. Inclusive, nós somos chamados para ocupar espaços no reino. A igreja perdeu espaço. Nós somos chamados para salgar. O sal é o que, gente? Para que serve o sal? Para salgar. Quando ele perde o sabor, ele se torna o quê? Insípido. E o que Jesus diz quando ele se torna insípido? Só serve para ser pisado. Pisado. A gente não salgou o STF. Porque a gente se tornou insípido. Não, a gente não vai colocar o nosso sabor lá. A gente não salgou a política. A gente não salgou as esferas das redações de jornais. E é o que eu sempre digo. Um político com a mente de Cristo, um juiz com a mente de Cristo, um professor com a mente de Cristo, nós ocupamos os espaços e nós mudamos a sociedade, amém?
Muito bom. Então, a igreja precisa se posicionar. Sistema educacional, professores. Na minha igreja há um incentivo muito grande, eu disse para o pastor, de jovens que estão fazendo licenciatura. Nós temos o sonho de ter uma escola, né? Queremos que eles ocupem, nós entendemos que nós somos chamados para sermos restaurados em todas as esferas da sociedade, no sentido de nos tornarmos potencialmente produtivos, né? Então, eu creio que os jovens hoje eles precisam ocupar espaços com essa visão cristã. Muito bom. Então, se preocupar em treinar os jovens, se preocupar em falar sobre os assuntos. Talvez eu poderia acrescentar também algo óbvio, mas que carece de ser falado. Os pais se importarem com o que está acontecendo no dia a dia escolar, perguntarem, participarem, revisarem. Né? Essa questão é bem interessante. Com a pandemia, na minha igreja, não sei se aqui com vocês foi assim, como eu já falava esses assuntos, e alguns irmãos ficavam assim, o que o pastor está falando, né? O pastor já vem com esse assunto. Aí quando veio a pandemia, o que aconteceu? Os professores mandavam os trabalhos via e-mail, os pais tinham que imprimir. E quando eles começaram a pegar os trabalhos, eles começaram a se desesperar. Pastor, olha o que eles mandaram para o meu filho. Essas pautas escancaradas. Crianças na primeira série, segunda série, sobre sexualidade, sobre coisas... Aí os pais tiveram que ter esse contato e perceberam o que estava ocorrendo dentro da escola. Rapidamente, pastor, eu contei aos pastores que na minha igreja, né, essa questão escatológica, anticristo, é uma coisa que a igreja gosta muito, né? A minha visão escatológica é completamente diferente hoje de um viés, mas não vai entrar nesse mérito. Mas dia eu também. Amém. Mas um dia eu cheguei na igreja, minha igreja ainda tem um pessoal que disse assim: terça-feira eu vou pregar sobre a marca da besta. Bom, eu nunca vi uma terça-feira com tanta gente, né? Vem todo mundo. O pastor recebeu uma revelação, o que é a marca da besta, quem é o anticristo. E eu cheguei lá e disse assim: irmãos, a marca da besta. O chip. Aí tinha uns lá, os mais curiosos já estavam assim. O chip, aí ele descobriu o chip, quem vai lançar o chip? Ele disse assim: o chip na testa, o chip na mão direita. Amém, irmãos? Então eu tenho uma notícia para vocês. Eles ficaram me olhando. Já estão chipando o filho de vocês. Como assim? Testa, córtex frontal, mentalidade. Não é um chip, é uma mentalidade. Tudo aquilo que ofende a Cristo, o espírito de anticristo, é uma marca na mente. E a mão direita, pastor? Poder político. É uma marca no poder político. O senhor não acredita em chips? Pode até ter por um controle, alguma coisa, mas não é isso. A marca que a Bíblia fala sobre isso é uma mentalidade que está sendo empregada. E tenta arrancar esse chip da cabeça das pessoas. Pega uma pessoa bem progressista e esquerdista. Tu arranca a cabeça dele, mas tu não arranca o que está dentro. Estou mentindo? Não estamos fazendo nenhuma alusão. Não, vamos ser... Depois faz um corte aí, senão daqui a pouco eu estou sendo preso. Tá assim hoje em dia. Não, né? O negócio está complicado. Seminário na igreja estimulou a decapitação de pessoas. Exatamente. Infelizmente é assim que funciona. Vocês estão entendendo? Já está sendo, gente. A pessoa começa lá no jardim de infância, quando ele chega na faculdade é só o gatilho. E aí a pessoa chega em casa, como eu vi um pastor de uma igreja, e disse assim: minha irmã criou o meu sobrinho, 17 anos na igreja, ministério infantil, só pintando a Arca de Noé. O menino, em 6 meses na Universidade Federal, virou a cabeça. Onde é que nós falhamos? 17 anos criado os ministérios infantil, escola bíblica dominical, não sei mais o que. Ele, em 6 meses na Universidade Federal, chiparam ele. E se ela está numa luta. Como que em 17 anos não foi suficiente? Onde é que nós erramos? Então nós temos que começar a nos preocupar, ministério infantil. Coisa importante que o senhor falou antes, né? Nós estamos avançando no tempo, mas eu tiro do meu tempo, que é a próxima ministração, é que essas pautas progressistas dão ao jovem uma causa para lutar. Uma causa, é verdade. Então a igreja, em contrapartida, também deve querer dar ao jovem uma causa para lutar. Exatamente. Né? O jovem ele tem essa capacidade e essa força, né? Por isso que o apóstolo João diz: vocês são fortes. E a igreja perdeu de dar essa causa. A igreja onde eu tenho pastoreado,
Os jovens lá, eles pegaram essa causa, né? O pastor viu agora, nós fizemos um movimento, eles vieram e eles perguntam e eles se aprofundam. Deus me deu a graça de das minhas ovelhas ser meu aluno. É um menino que nasceu numa família muito pobre, não foi criado com pai, e ele é empreendedor com 17 anos de idade. A mãe não pôde dar muita atenção porque ele tinha uma irmã que morreu cedo porque tinha uma doença degenerativa. Ele praticamente foi criado pelos parentes. Mas esse menino, ele tem uma capacidade, inteligência. Obviamente, eu ajudo muito ele, passando para ele entendimento. Todos os jovens da minha igreja, eu incentivo a leitura, materiais, né? Aqui estão indo para a faculdade, eu dou um material sobre feminismo. E quando eles chegam na escola, é interessante, eles dizem assim, pastor, eu olhei o professor e disse, esse é canhota. Esse é da esquerda, ó. E esse menino, ele é meu aluno. E eu fui para um conselho de classe online e, de repente, os professores começaram a falar de todos os alunos, porque você não tem dificuldade. A maioria, né? Hoje a maioria tem dificuldade. Quando chegou nele, ele disse assim, esse menino é muito inteligente. Aí aparecia ali, eles postavam, né? As notas, menino 9, 10, 9, 10. Aí os professores não podiam falar da nota dele. Não, ele é muito inteligente, pega muito rápido, nota 10. Mas ele é muito arrogante. Mas eu estava sabendo, a arrogância é o seguinte, ele não se deixa ser doutrinado. Então o professor de matemática foi falar sobre porcentagem. Aí o professor foi dar uma aula sobre a inflação do Brasil, tentando manipular, e ele deu uma aula de geopolítica internacional sobre a inflação mundial, sobre a crise, e o professor calou. A outra professora foi tentar dar uma pauta, ele foi e desmanchou ela durante 2 horas numa sala, e as notas, 90 e poucos % de frequência. Daqui a pouco um professor abre o link, lá o microfone diz assim, eu tenho uma notícia privilegiada sobre esse aluno. Eu escutando, né? Mas todos tinham chamado ele de muito inteligente, né? E eu ainda não tinha chegado na minha vez. E aí um disse assim, ele é um bolsonarista ferrenho. Aí eu abri o link e disse assim, ainda bem que ele é bem inteligente, né? Aí deu aquele silêncio assim. Aí eu disse para ele, Guilherme, tuas notas estão boas, eles vão te chamar. Até hoje não chamaram ainda. Porque não tem o que dizer dele. Tem matéria que ele já está passado no 2º bimestre, ele já tem, se ele não fizer mais nada, ele está passado. Inteligente, acorda 4 horas da manhã, faz pão, está montando um sistema de padaria, 17 anos, irmãos. Amassa pão, eu passando links para ele, de jornalismo, né, Jovem Pan, e ele se arma, e entende, e todos os meus jovens. Eu tenho uma outra menina, a Natiele também, uma menina jovem, inteligente. Então, nossos jovens, nós temos que capacitá-los em todas as esferas. Todas as esferas. Eu digo para eles, vocês são o futuro. Tá? Não se vitimizem. Deus não nos chamou para nos vitimizar. Deus nos criou com grande capacidade e a redenção de Cristo não é só um passaporte para os céus. A redenção de Cristo é em todas as esferas para nós alcançarmos aquele projeto original de Deus, a nossa capacidade. Nós somos seres capazes em Cristo. Que é o que Jesus disse para os seus discípulos, vocês farão obras maiores que as minhas. E é o que eu digo para os meus alunos, eu acredito em todos vocês. Os professores chegam lá e dizem, vocês são uns coitadinhos, Eu digo, eu acredito em todos vocês têm capacidade. Qual é o bairro que o senhor dá aula? Aqui no Agrônomo Pedro Pereira, aqui na entrada da Lomba do Pinhal. Então, a gente precisa levar esses jovens a entender, abrir para eles conhecimento, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando acontece ali do professor uma exigência de fazer algo que vale nota, mas que tem que ser, no caso, representando essas pautas, muitas vezes o aluno não tem força, né, para rebater. Existe uma relevância dos pais estarem com certeza. Marcando presença também, né? Com certeza. Os pais, eles ainda têm essa prioridade. Né? O pai tem essa voz, né? Tem essa voz de chegar na escola. Eu não quero meu filho tendo acesso a essa informação, essa informação não, né? Mas esse tipo de atividade. Né? Isso tem. E eu vou dizer para vocês, eu sou professor. Os pais têm muita força hoje. Muita força. Vocês não sabem a força que vocês têm. Se você chegar numa escola e exigir... Gente, o sistema educacional hoje, se um pai chegar lá e dizer, meu filho passou o ano inteiro sem assistir aula, e ele chegar, eles vão ter que dar outra chance. Para vocês, na minha opinião, está errado, mas é para vocês entenderem a força de um pai.
diante do sistema educacional. Então, se você chegar lá, não quero meu filho envolvido nisso. Não pode haver perseguição, não pode haver discriminação. Porque o teu filho, se o pai chegar lá, se ele se impor, com certeza ele impede. É um sim. caminho bom também. É um caminho de... E, na realidade, nós perdemos porque nós nos omitimos. Nós achamos, vão perseguir meu filho. Pelo contrário. Acredite, se um pai chegar lá, os professores já vão dizer, esse cara aí, o pai vem aqui. Vamos deixar ele quieto. Né? Esse dia eu estava orientando uma família da igreja e a menina começou a ser perseguida, literalmente, pelo professor. Ele chega aí atrás, assim, só se a senhora chegar lá, ele vai ter que baixar a bola. Ele tem que respeitar a sua filha. É a opção religiosa dela, né? Para te ver como eles exigem respeito, mas na realidade eles não respeitam. Sim. Quis ridicularizar a menina em sala de aula, com os outros colegas. Se o pai chegar lá e meter o pé, acredite, eu sei porque eu já fui vice-diretor de escola, eu sou professor e eu sei que a gente tem que ter um respeito. Eu prego, né? Não posso pregar abertamente, mas eu falo, né, de forma subjetiva na minha área de ensino, mas eu tenho que respeitar todas as religiões, eu tenho que respeitar as pessoas ali dentro, o Estado é laico, então eu não posso ofender as pessoas. E o pai que se sentiu ofendido, sim, ele tem total. O procurador Shelby, ele tem livros sobre isso, muito interessante. Guilherme Shelby. O Guilherme Shelby, com questões jurídicas sobre os pais, ele orienta como os pais devem fazer se eles sentirem que os seus valores estão sendo deturpados com seus filhos. E nós temos que começar a nos levantar. O grande medo hoje da visão da polarização é esse, porque existia um tempo que a esquerda falava e todo mundo ficava em silêncio. O que começou a acontecer? Começou a levantar os Guilhermes, que é o meu ovelha lá no meio da sala de aula. Eu não concordo. E eles estão apavorados, eles estão assustados. Né? Porque antes nós ouvíamos calado. Hoje a gente, não concordo. Nossa, beleza, eu tenho o meu contraponto. Né? E isso é um movimento que se levantou e acabou gerando o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Né? E que eu, particularmente, as pessoas falam em polarização, eles tentam criar um estigma em cima dessa história de polarização, mas, gente, o mundo espiritual é polarizado. Tu só serve a um senhor ou a outro, só tem dois caminhos. Aliás, não existe terceira via. É sim ou não. O que passar disso é o quê? É do inimigo. Né? O muro, vocês conhecem a historinha do muro, o muro é dele. Então está chegando um tempo que eu sempre brinco. Verás a diferença do que serve e do que não serve. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Está chegando esse tempo, tu está conseguindo identificar. Né? E tu pode ver, é uma polarização no sentido assim, ou tu defende o que não presta, ou tu defende o que é certo.